Boa tarde, turma. Nós vamos começar a nossa aula de hoje com o livro de ciência, utilizando o livro de ciências de vocês, do 7º ano. Então, eu peço que vocês peguem o livro de ciências de vocês, porque vocês vão precisar dele para a nossa aula, certo? Eu peço também que vocês vão agora, certo? Abram os livros na página de número 88. E hoje a nossa aula vai ser a respeito dos animais invertebrados, certo? Então, hoje nós vamos tratar de diversos assuntos a respeito desses animais e as nossas páginas de estudo hoje serão da página 88 à página 102 do livro didático. Então, fiquem aí atentos a isso. Hoje nós vamos estudar a respeito dos poríferos, dos quinidários, dos plateumintos, dos nematódios, dos anelídeos, dos moluscos, dos artrópodes e dos equinodermos. O que são animais invertebrados? Eu sei que vocês, por muitas vezes, desde a educação infantil, ouviu falar a respeito desse grupo de animais. E quando a professora lá do ensino infantil falava, eles diziam que os animais invertebrados eram aqueles que não possuíam uma coluna vertebral. Ela estava errada? Não, ela estava certíssima, certo? Os animais invertebrados são todos aqueles animais que não têm um esqueleto interno ao corpo. Ou seja, eles não têm uma coluna vertebral e um crânio. Eles não têm isso ausente, certo? Essas estruturas que nós acabamos de falar, elas são denominadas coluna vertebral e crânio. Então, os animais invertebrados, eles não possuem esse tipo de estrutura. Eles vão possuir uma estrutura, geralmente externa, em alguns casos, que vão conferir a eles alguma proteção. Mas, mesmo assim, não são todos os animais que possuem. Os animais invertebrados, eles compreendem o maior grupo de seres vivos que nós temos no planeta, certo? E nós temos uma diversidade de animais invertebrados. São de diversos tipos, como nós podemos ver. E esses animais, eles são tão interessantes porque eles vão habitar desde o ambiente aquático até o ambiente terrestre. Então, eles vão estar em diversas condições no meio ambiente. O primeiro grupo de animais que nós vamos estudar hoje são os poríferos, mais conhecido como as esponjas. São aquelas esponjas de lavar louça? Não, é umas esponjas que vivem geralmente no fundo do mar. Então, o grupo de poríferos reúne as esponjas, que são animais aquáticos, e na sua maioria eles pertencem ao ambiente marinho, ou seja, ambiente de água salgada. O corpo das esponjas, ele vai apresentar uma grande quantidade de poros. Vamos aqui para essa página, certo? Aqui tem uma esponja. E as esponjas, elas são sésseis. E o que é ser sésseis? É que elas ficam fixas, certo? Em um determinado lugar. E assim elas não se deslocam. Então, as esponjas, na sua estrutura, ela vai ter uma cavidade aqui, que é chamada de ósculo, uma cavidade superior. E nas suas laterais, elas vão ser cheias de poros. Por quê? Porque esses poros vão ser o responsável por onde entram a água, juntamente com pequenas partículas de alimento. Então, o que é que vai acontecer? As esponjas têm algumas células, né, que ficam nesse revestimento, na cavidade interna, que elas vão filtrar e vão retirar as partículas de alimento que estão presentes na água, filtrando a água e liberando assim a água já filtrada de volta para o meio ambiente, aonde essa água sai através do ósculo. Então, a água com as partículas de alimento entram pelos poros e saem já depois de filtrada pelo ósculo das esponjas. Então, voltando aqui, nós vamos ter que essas partículas de alimento, como eu falei para vocês, presentes na água, ela vai passar por dentro do organismo e vai ser retirada pelas células do organismo
E dessa maneira nós dizemos que as esponjas elas são animais filtradores, elas filtram os alimentos, certo? Hoje é conhecida atualmente cerca de 8.000 espécies de esponjas diferentes. Tem esponjas tanto rígidas, que são esponjas mais duras, mais calcárias, como também tem esponjas bem maleáveis, certo? Como aquelas, parecida com aquelas esponjas de banho, certo? Mas elas são, essas maleáveis, por conta do alto uso e da caça predatória, elas já não existem mais em tanta quantidade como existia antigamente. Outro grupo de animais, olha aqui a palavra sésseis, certo? Que vem do latim de sessilis, que significa fixados. Nós temos agora o segundo grupo de animais que vamos estudar na aula de hoje, que são os quinidários. Os quinidários, como representante, nós vamos ter aqui, ó, a anêmona do mar, que fica fixa, que ela é séssil, a água-viva, que ela fica se locomovendo pelas correntes marinhas, e a caravela, que é chamada de caravela portuguesa, porque também ela fica se locomovendo, certo? E olha só como é interessante. Os quinidários, eles são animais de ambiente aquático, principalmente também de ambiente marinho, no mar, né? E são dotados de tentáculos que contêm estruturas como um líquido tóxico. Não são todos os quinidários que vão possuir essas estruturas não, tá? Mas a maioria produz. Essas estruturas, elas liberam, aqui ó, vamos para a estrutura do quinidário, são essas estruturas aqui, ó, os quinidócitos, são células, elas são chamadas também de células urticantes. Então, quando ela entra em contato com a pele de alguém ou de algum animal, essas células, elas soltam esse gatilho aqui, e esse gatilho, quando ele é disparado, ele dispara um filamento que ele tem uma substância tóxica que causa lesões em humanos, em animais. Então, quando vocês se depararem na praia ou em algum lugar com alguma água-viva ou alguma caravela, como geralmente não se detecta ou não se conhece a espécie, porque para isso tem que ser um especialista na área, é melhor que vocês evitem ter contato direto com esses animais, porque vocês podem sofrer queimaduras, por um exemplo, e chegar até queimaduras graves, certo? Existem alguns quinidários que são sésseis, como aqui, ó, como a anêmona do mar, que ela fica presa a um substrato, certo? E assim elas não se locomovem. Mas tem outras que são de vida livre, como a água-viva e a caravela portuguesa, que podem ficar flutuando e de acordo com as marés, indo de um lado para o outro nos mares, e aí chegando até a praia, onde aí muitas vezes elas queimam, né, muitos banhistas. Aqui está a estrutura de uma anêmona, ela é séssil, ela fica fixa a um substrato, e ela tem uma cavidade aqui, ó, bucal, que é por onde o alimento entra e as fezes saem. Então, nesse animal aqui, o alimento entra pela mesma cavidade que as fezes. Então, o alimento entra por essa cavidade e as fezes também saem por ela. O terceiro animal que nós vamos estudar na aula de hoje, o terceiro grupo, né, são os plateumintos. Os plateumintos, eles estão representados por vermes do corpo achatado, certo? Ele vai ter um corpo fino, comprido e achatado, por isso que ele recebe o nome de plateumintos, certo? Aqui, ó, corpo achatado. Nesse grupo estão presentes muitos plateumintos que causam doença aos seres vivos, a exemplo da tênia, que ela é um parasita do intestino humano e também de alguns animais, como peixes, por exemplo, e porco, e gado também. Tem aqui a esquistossomose, o esquistossomo, que também vai ser um parasita humano, que vai causar esquistossomose, mas nem todos os plateumintos são parasitas, ou são seres que causam doença aos outros animais. Tem também alguns plateumintos que não causam esse tipo de parasitose, né, aos seres humanos. A planária, por um exemplo, ela é um plateuminto, né, de vida livre que não causa doença aos seres humanos, certo? Então, existem aproximadamente 15.000 espécies de plateumintos registradas. Aqui está uma imagem, ó,
do esquistossomo. Aqui nós vamos ter o esquistossomo macho, que é esse de fora, e aqui dentro dele a esquistossomose fêmea, o esquistossomo fêmea, certo? Então, eles parasitam os seres humanos e dá o que é chamado de barriga d'água, que é uma barriga grande, deslocada, cheia de fluidos, ok? Aqui é a planária, como eu falei para vocês, que tendem a não causar doenças, tá certo? Aí aqui nós vamos seguir e aqui nós vamos para o quarto grupo de animais invertebrados, que são os nematóides. Olha só, gente, no grupo dos nematóides tem muitos nematóides que causam doença aos seres vivos. Aqui nós temos o ancilostomo, que causa ancilostomose, certo? Que aqui é o ancilostomo duodenale. Nós temos aqui Ascaris lumbricoides, que aqui recebeu o nome de lombriga, é o nome vulgar. E aqui tem outro tipo de nematóide, outro tipo de nematelminto. Diferentemente dos platelmintos, os nematelmintos, eles possuem o corpo cilíndrico, certo? Enquanto os nematelmintos é um corpo de certa forma achatado, os nematelmintos possuem um corpo cilíndrico, ok? Nós vamos ter aqui uma noção mais ou menos de um esquema interno de um Ascaris lumbricoides, onde é formado por boca. Vai ter aqui a formação de um tubo digestório, de um intestino, vai ter um ânus para a saída das fezes, né? E vai ter um ânus aqui, né, para a excreção, para a saída das fezes. Aqui ela já tem, essa aqui é um macho, ela tem a presença dos testículos, ok? Porque no caso da Ascaris lumbricoides, tanto vai ter o macho como vai ter a fêmea, certo? É causador de doenças nos seres vivos. Aqui em quinto lugar, né, do grupo dos invertebrados, nós vamos ter os anelídeos. Os anelídeos nós vamos ter como grande representante as minhocas. Vocês já encontraram minhocas no jardim da casa de vocês? Ou já levaram, pegaram alguma minhoca para pescaria, para servir de isco, alguma coisa do tipo? Então, os anelídeos são animais que são formados por diversos anéis, certo? E aqui nós vamos ter uma imagem aqui, ó, de alguns tipos de anelídeos. Nós temos aqui a minhoca, que é um anelídeo muito comum em todo o Brasil, o minhocossul, que é um anelídeo que chega até 60 centímetros de comprimento, né? Então, é um anelídeo assim bem grande. E aqui nós vamos ter o sanguessuga também, que é um anelídeo que antigamente pela medicina ele era bastante utilizado, pessoas que estavam com hematomas, com inchaços ou algum ferimento, para que ele tirasse o sangue, porque ele é hematófago, ele se alimenta de sangue. Então, ele era colocado, né, em cima do machucado da pessoa e ele ficava lá se alimentando. Então, quando ele estivesse bem cheinho de sangue, eles eram retirados. Então, ele foi por muito tempo utilizado pela medicina. Aqui tem outro anelídeo, que é de vida marinha, vive no mar, que são os poliquetas tubícola. Então, esse anelídeo aqui, ele tem essas estruturas externas, que parece aqui, ó, um espanadorzinho. Quando ele se sente ameaçado, ele puxa essas estruturas aqui, que são tipo uns penachinhos, então ele puxa essas estruturas para dentro desse cano aqui, tá? E esses penachinhos aqui, que são que ficam para fora do tubo do cano, eles são para captar alimento no fundo do mar, tá certo? Então, as minhocas, elas têm um papel muito interessante na natureza, por quê? Porque elas ficam ali se alimentando de tudo que tem no solo, né, de todas as partículas presentes no solo. E o que é que vai acontecer? Elas têm a capacidade de pegar essas substâncias que tem lá no solo e triturar, porque elas têm diversas moelas. E quando ela tritura essas substâncias, que essas substâncias são então excretadas pelo ânus, ela forma um humus, que é conhecido como humus de minhoca, de qualidade excelente para colocar nas plantas. Então, ela forma um adubo maravilhoso, certo? Em sexto lugar aqui, nós vamos para o grupo dos moluscos. O grupo dos moluscos contém os polvos, as lulas, as lesmas, os caramujos, as ostras e os mariscos.
Os moluscos, pelo próprio nome, né, que está dizendo, são animais de corpo mole. Alguns têm uma concha externa que serve para a proteção do animal e outros não. Então, aqui nós temos exemplos de moluscos, né? Esse aqui tem a concha, ó, o caracol, que tem aqui, ó, o caracol de jardim, é o tipo de molusco. Os mexilhões, tá? Que eles são bivalves, eles têm 2 válvulas, mas o molusco fica dentro dessa estrutura. Vamos ter aqui a lesma do mar, ó, essa aqui é colorida, linda, que fica no fundo dos oceanos se rastejando. Aqui temos a lula, que ela fica de vida livre nos oceanos, né, flutuando de um lado para o outro. E aqui o polvo, olha o formato do polvo. O polvo já é considerado um ser marinho, um invertebrado de muita inteligência e dotado já de uma boa visão, tá certo? Vamos ter aqui a estrutura interna, né? Aqui tem de um molusco, que ele tem uma estrutura aqui de uma carapaça, aonde nós vamos observar que é uma estrutura aqui de uma concha, e olha os órgãos dele como estão, ó. Aqui a gente tem o pé do molusco, que é essa região aqui, que ele se locomove, e aqui internamente ó, vai ficar as estruturas e os órgãos dele, que são utilizados para o seu metabolismo. O próximo grupo de animais que nós vamos estudar são os artrópodes. Gente, os artrópodes é um grupo interessantíssimo. Primeiro, artrópodes quer dizer o quê? Quer dizer animais com patas articuladas. Eles articulam as suas patas. Os artrópodes têm uma estrutura muito interessante que é um exoesqueleto. Ele tem um esqueleto externo formado de quitina. Vocês já pisaram numa barata? Ou já pisaram, apertaram uma formiga, dá um estralozinho, crack, é porque aquela estrutura que ela tem fora é o exoesqueleto dela e é formado de quitina para dar resistência, né, para dar uma grande resistência aí então à carapaça desses artrópodes. Então, os artrópodes, como eu já falei, são animais com patas articuladas e dotados de exoesqueleto, que é rígido. No entanto, o animal ele precisa crescer. E quando ele vai crescendo, ele precisa trocar, ele precisa sair desse exoesqueleto, né? Ele precisa fazer a troca. Então, ele vai fazer o processo que é conhecido como equidise, que é a muda, onde ele vai deixar aquele exoesqueleto antigo e vai agora formar um novo esqueleto, um novo exoesqueleto, né? Ainda mais flexível, para que ele possa, então, aí se sentir confortável dentro dessa nova estrutura, certo? Então, quando aqui tem uma troca, tem um animal fazendo a troca de um exoesqueleto, de vez em quando a gente encontra isso aqui, ó, nos jardins, nas florestas, é só a casquinha do animal. Então, aqui o animal fez a muda, trocou, e agora o que é que vai acontecer? Ele vai começar a excretar um novo exoesqueleto. Para quê? Para acompanhar o processo dele de crescimento. Então, toda vez que ele precisa crescer, ele libera, então, esse exoesqueleto, certo? E excreta outro a partir daí. Um grupo bem conhecido de artrópodes são os crustáceos. Os crustáceos, eles possuem vida, eles vivem no mundo aquático e têm vida livre. Por quê? Porque eles vivem de forma nadante, ficam nadando no meio aquático. Mas tem só crustáceos do meio aquático? Não, a gente tem os de jardim também, que são conhecidos como tatuzinho de jardim. Se você for na sua casa, tiver plantas, tiver um jardim aí com um local de terra úmido e você cavar um pouquinho, possa ser que você encontre um tatuzinho de jardim. Ele se enrola todinho, fica parecendo uma bolinha quando a gente pega nele para se proteger. Mas aqui nós temos os aquáticos, que aqui é o krill, que alimenta principalmente algumas espécies de baleia. E aqui nós temos a lagosta, certo? Que é um crustáceo marinho. Temos outros crustáceos como o camarão, por um exemplo, o caranguejo, que também são outros crustáceos. E aqui é um exemplo de um lagostim internamente. Os aracnídeos é outro exemplo do grupo de crustáceos, certo, gente? Os aracnídeos, eles compreendem um grupo que não tem antenas.
eles são desprovidos de antena e possuem 4 pares de pernas locomotoras. Se eles possuem 4 pares de pernas locomotoras, então eles têm 8 pernas, não é isso? Eles têm 4 pares, então eles têm 8 pernas. Quem pertence a esse grupo de artrópodes, os aracnídeos? Os ácaros, o escorpião, que tem de várias espécies, as aranhas, ó, aqui ela vai ter, ó, vamos contar as patas dela, ó. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os aracnídeos têm essa característica, certo? De possuírem 8 patas. Nós temos aqui uma aranha, outra espécie de aranha que vive em ambiente aquático e outra aranha que vive sobre a vegetação. Aqui nós temos a anatomia, certo? De uma aranha, como nós vimos aqui anteriormente, que é chamada de aranha caranguejeira. Aqui tem a anatomia dela. Há alguém que pode pensar que isso aqui são patas, não são. Isso aqui são pedipalpos e isso aqui são as quelíceras, certo? São estruturas que fazem parte do grupo dessas aranhas, certo? Ou, como muitos chamam de caranguejeira. Outro exemplo de artrópodes são os insetos, de crustáceos são os insetos. Então, todos os animais que as patas se articulam, são chamados de artrópodes. Outro grupo aqui desse grupo que nós estamos falando são os insetos. Os insetos, eles vão possuir 3 pares de pernas. Se eles possuem 3 pares de pernas, quantas pernas elas têm? Eles têm 6 pernas, tá, gente? Então, aqui, olha só, só dos artrópodes, voltando aqui, recapitulando. Quantos grupos? 1, crustáceo. 2, aracnídeos. E agora nós estamos no terceiro grupo dos artrópodes, que são os insetos, certo? Então, a gente está no terceiro grupo dos artrópodes, ó, que são aqui os insetos. E os insetos, nós vamos ter uma diversidade de insetos. A maioria deles são adaptados para voar, certo? Muitos deles também transmitem doenças ao homem, como exemplo a Aedes aegypti, né? Que transmite a dengue, a chikungunya. Então, aqui, ó, nós vamos ter exemplo: mariposas, borboletas, baratas, grilos, gafanhotos, louva-a-Deus, abelhas, vespas, formigas, cupins, pulgas, piolhos, besouros, joaninhas, pulgões, libélulas, cigarras, moscas, mosquitos, pernilongos, traças, tesourinhas, percevejos, bicho-pau e bicho-folha. Olha a diversidade de inseto. Nós podemos dizer até que do grupo dos artrópodes, os insetos é quem formam o maior conjunto de todos os animais desse grupo. Então, aqui nós temos alguns exemplos. E, gente, esses animais aqui, certo? Os insetos também também realizam o processo de equidise, tá? Nós vamos ter alguns processos, aqui tem alguns exemplos de animais, não é? Aqui tem a anatomia interna de como funciona o gafanhoto e aqui alguns processos de reprodução. Os gafanhotos, por exemplo, esses artrópodes, por exemplo, os insetos, eles passam por transformações chamadas de metamorfose. Então, alguns insetos, eles apresentam, né, o processo de metamorfose. A maioria das espécies exibe metamorfose que pode ser incompleta ou completa. Então, assim, em algumas espécies, os descendentes eclodem do ovo, ele já nasce, já com a forma semelhante à do adulto. E o crescimento envolve apenas modificações do tamanho por meio de equidise, até chegar ao tamanho do adulto. Nessas espécies não há metamorfose, é o caso das traças dos livros, então não há metamorfose. Nas espécies com metamorfose incompleta, um inseto que sai do ovo é chamado de ninfa e é uma forma imatura, não madura do adulto. Durante o crescimento aumenta de tamanho e sofre modificações no corpo até chegar ao estágio adulto. Isso ocorre nas baratas, nos louva-a-Deus, nos piolhos, nas libélulas, certo? Então, a gente observa aqui, ó, uma metamorfose incompleta. O ovo já libera o quê? A partir do ovo, o próximo estágio já é um animal em miniatura, pequenininho. Então, isso é a metamorfose aqui incompleta.
Na metamorfose completa, certo? Vai acontecer o inverso. Ao invés de, a partir do ovo, já ser liberado um animal pequenininho, né? Já só para crescer, não. Na metamorfose completa, vai ser liberada uma larva, que essa larva vai passar por um estágio de pupa, de desenvolvimento, onde ela vai formar uma crisália ou uma pupa e vai ficar lá até ter a sua metamorfose, a sua mudança final, que é até se transformar em borboleta. Então, ela não nasce já uma borboletinha, não. Ela nasce uma larva, então é diferente. Aqui, nós vamos ter outros grupos de animais aqui, que são a centopeia, o piolho de cobra e a lacraia, que também fazem parte do grupo dos artrópodes. E por último, aqui nós vamos falar dos equinodermos, que é um grupo de artrópode que são representados pelas estrelas do mar. Então, aqui nós temos as estrelas do mar, vários tipos, várias espécies de estrela do mar, e ela tem umas estruturas para locomoção que é chamada de pés ambulacrários, quase que não sai. E o que é que vai acontecer com esses pés? Ele vai servir para quê? Para que essa estrela do mar ela possa então se locomover. Se algum dia vocês virem algum desses tipos, desses animais, certo? Dessas estrelas do mar, em praias, em algum lugar que vocês forem, não peguem nelas. Por quê? Porque elas são muito sensíveis. Muitas vezes nós pegamos nela e quando nós soltamos ela de volta para o mar, ela já está morta, certo? Então, não é indicado que se a gente vê esses animais pela sua sensibilidade, a gente os pegue. Qual é a atividade que vocês vão fazer? A sequência desse livro didático, na página 103 e 104, vocês irão responder as atividades de 1 a 9. Vocês vão copiar as questões e fazer as respostas no caderno. Estou recebendo a atividade de vocês aqui no meu privado. Página do livro 103 e 104, questões de 1 a 9. Um abraço para vocês e qualquer dúvida, perguntem no privado.